Estamos de volta e agora a história do nascimento do Botafogo de futebol e regata se completa 70 anos essa semana. Armando Albano, um nome que transformou a história do Botafogo. Foi assim um acontecimento que marcou muito. Parece que foi ontem. Até o início dos anos 40, o bairro de Botafogo abrigava dois dos clubes mais importantes do Rio de Janeiro. O Clube de Regatas Botafogo ficava na praia, onde agora é um centro empresarial. A sede do Botafogo Futebol Clube era a mesma de hoje, na rua General Severiano, distantes pouco mais de 1 quilômetro um do outro. Isso minha mãe comentava, que meu pai dizia, pô, tem dois Botafogos, os dois se dão tão bem, por que não formam um só? Muitos sócios do Fluminense disputavam o Remo pelo Regatas. Uma versão para que essa fusão tenha demorado tanto é de que esses sócios tricolores tenham batido o pé para que não houvesse a fusão, pois isso poderia, de alguma forma, fazer com que o Botafogo ficasse maior do que o Fluminense, né, por ter futebol e a regata. Embora tão próximos, os dois Botafogos continuavam separados, até se enfrentarem em 12 de junho de 1942, data de uma tragédia. Albano, onde você tava, cara? Tava preso no trabalho, cara. E aí, como é que tá o jogo? Tá difícil, né? O Regatas tá ganhando. Mas vai lá, você troca rapidinho que dá pra você pegar o primeiro tempo ainda. Nesse dia, ele saiu do banco. Ele trabalhava na Casa Bancária Moneló. Correu para casa porque ele queria levar o filho para assistir o jogo. Eu estava um pouco febril e minha mãe não quis que eu fosse. Então eu fiquei. Os dois Botafogos disputavam uma partida de basquete. Albano era um dos principais jogadores do Botafogo Futebol Clube. Então ele chega, troca de roupa, entra no final do primeiro tempo. Apesar dele ser um dos cestinhas do time, nessa partida ele não marca nenhum ponto. E vai para o intervalo. Intervalo, na verdade, eles ficavam na quadra. Não tinha uma coisa de ir para vestiário, né? E eles estavam fazendo um bate-bola de aquecimento para a segunda etapa. Quando ele foi abaixar para pegar uma bola, caiu na quadra. Levaram para o vestiário e tal, fizeram o possível, o impossível. Enquanto ele era tratado, a partida recomeçou, mas logo que veio a notícia da morte dele, essa partida foi interrompida. Faleceu repentinamente Albano, quando defendia o seu clube, o Botafogo Futebol Clube. Desolador acontecimento no intervalo de uma peleja de basquetebol. A morte traiu o campeão. Surpreendido e fulminado por um mal súbito em plena quadra. Trágico acidente interrompeu o jogo Clube de Regatas Botafogo contra o Botafogo Futebol Clube. Foi uma coisa, um choque terrível, porque uma morte assim inesperada, né? Ainda mais na circunstância como aconteceu, na quadra. E essa partida realmente ela nunca foi terminada. O Botafogo de Regatas abdicou do direito de jogar a continuação dessa partida para que o Armando Albano tivesse como homenagem uma última vitória. O jogo foi suspenso com a vitória do futebol sobre o Regatas por 23-21. Quando acontece o episódio do Armando Albano, a morte do Armando Albano num jogo justamente entre os dois clubes, aquilo foi um estopim. E o presidente, o Augusto Frederico Schmidt, do Regatas, disse que não havia mais como os dois Botafogos não serem um só. E o presidente do Botafogo de Futebol concordou. A fusão foi oficializada 6 meses depois,
em 8 de dezembro de 1942. Da união entre o Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube, nasceu o Botafogo de Futebol e Regatas. Os escudos também se misturaram para formar o símbolo atual. E o preto e o branco, comuns aos dois, foram mantidos. Eu vendo Botafogo, quando vejo aquela camisa listada, preto e branco, com a estrela, eu lembro do meu tio, inevitavelmente, né? Lembro dele. Nunca tivemos mágoa do Botafogo, muito pelo contrário. Um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande de meu pai ter jogado lá. Por tudo que eles fizeram, não só pelo meu pai, como por mim. O Botafogo, religiosamente, todo mês mandava uma importância para cobrir as despesas escolares do meu primo. Nunca falhou um mês. Foram muito corretos. Então eu sou obrigado a ter um certo carinho com o Botafogo. Mesmo que eu não fosse botafoguense, eu teria esse carinho com ele, mas eu sou. 70 anos depois, a camisa que Albano usava quando morreu está preservada e será doada pela família ao Botafogo. Vai ficar no lugar onde ele jogou, onde ele gostava, onde ele viveu, onde ele deu a vida. Essa camisa, na verdade, ela é um troféu. É o maior símbolo da união dos dois clubes. Em contrapartida, o Botafogo presenteou o sobrinho e o filho de Albano com uma camisa de basquete atual, para marcar o aniversário da fusão em 8 de dezembro. E, de qualquer forma, no dia 8 estarei lá. Que é uma data muito importante. Não só para o Botafogo. Para mim também. Trágica, a morte de Albano dentro de quadra representou o nascimento de um novo grande clube. E os dois Botafogos viraram uma só estrela.